É possível se comunicar com os mortos? Está aí uma boa pergunta e que eu quero compartilhar com vocês o que eu penso a respeito disso. É possível se comunicar com os mortos? Inicialmente, eu quero ler um texto com vocês que está no livro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4 ao versículo 6. Diz assim: Ora, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa. Mas a sua memória fica entregue ao esquecimento. Também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram, e já não tem parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz aqui na terra. Então, esse texto que nós lemos fala a respeito de que os mortos não têm parte nenhuma das coisas que acontecem aqui na terra. Eles não têm como intervir e eles não têm como se expressar, seja com amor, seja com ódio. Não tem a possibilidade de se comunicar ou dos mortos se revelar àqueles que estão vivos. Até porque quando morre, quando é sepultado, quando sai o espírito da pessoa, com relação à terra, a memória dela foi entregue ao esquecimento, ou seja, ela não tem contato mais nenhum com nada que há nesta terra. Então, um exemplo, né? Algumas pessoas falam, olha, mas aquela pessoa, ela morreu, mas ela me odiava e agora ela me faz mal. Ah, aquela pessoa, ela morreu, ela me amava e eu não consigo ter outro parceiro porque enquanto aquela alma, aquela pessoa não se desligar completamente de mim, eu não vou conseguir ter outro parceiro porque aquela pessoa que morreu me amava muito. Então olha só, na Bíblia diz que o amor, o ódio, a inveja já pereceram, já não existe mais. E quem morreu não tem parte alguma para sempre das coisas que acontecem aqui na terra. O próprio Jesus Cristo, ele falou um pouco a respeito disso ao contar uma parábola, a parábola do rico e o Lázaro. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, do versículo 19 ao versículo 31, diz assim: Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava se alimentar com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos,
e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na água a ponta de seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu pai, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouça-nos. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos for ter com eles, eles vão se arrepender. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que um dos mortos ressuscite. Então, nessa parábola, nós vemos o cenário de 2 pessoas, uma que foi para o céu e outra que foi para o inferno. E Jesus ilustrou dizendo: olha, aquele que estava no inferno clamou para aquele que estava no céu, pedindo que ele fosse avisar os seus familiares e desse testemunho daquelas coisas, para que os seus familiares não fossem para o mesmo lugar de tormento. Ouve-se a voz, dizendo: eles têm Moisés e os profetas, que eles ouçam Moisés e os profetas. E aquele que estava no inferno insiste em dizer: não, se algum morto for ter com eles e avisar eles de todas essas coisas, eles vão ouvir aquele morto, se arrepender para não chegarem neste destino que é o inferno. E ouve-se a voz novamente: se eles não ouvem Moisés e os profetas, tampouco acreditarão, ainda que este morto ressuscite. Então, nessa passagem fica claro que não existe a possibilidade de nenhuma pessoa morta enviar qualquer tipo de mensagem ou fazer qualquer tipo de comunicação com aqueles que estão vivos. Com aqueles que estão vivos. Se há alguma mensagem, se há algum alerta, se há algum aviso a ser dado, o próprio Jesus disse que este aviso, este alerta está disponível nas Escrituras, na palavra de Deus. E Cristo ainda foi até além, de que se a pessoa não é capaz de acreditar nas Escrituras, que testificam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, tampouco vão ouvir uma pessoa morta, ainda que esta pessoa ressuscite, volte à vida. Então, olha só as palavras do próprio Jesus dizendo, afirmando que não há condições
de um morto se comunicar com aqueles que estão vivos. Então, o que pode ser que acontece para que ocorra estas supostas comunicações com os mortos? Porque há quem diga que ouviu a voz de alguém falecido, há alguém que diga que se comunicou de alguma forma com alguém que já morreu. Então, como explicar essa suposta comunicação com o espírito de alguém que já morreu? A primeira forma que eu acredito que seja uma explicação são os fenômenos psíquicos, que é um exemplo que eu vou dar. Quando uma pessoa ela perde um ente querido, ao qual ela tinha uma relação afetiva muito intensa, um exemplo, pai, mãe, filhos, marido, esposa, às vezes o impacto ou a pressão psicológica que essa pessoa sofre por esta perda é tão intensa que mexe com o organismo físico da pessoa, assim alterando o seu estado de funcionamento normal do seu corpo, que podem ser manifestos, um exemplo, através de sensações visuais, da pessoa ver vultos, da pessoa ver uma imagem que se assemelhe àquela pessoa que já morreu. Podem ter sensações auditivas em ouvir alguém lhe chamando, voz esta semelhante a do parente ou do familiar ou de uma pessoa próxima que faleceu, ou até ouvir sons aleatórios que, devido à sensibilidade da pessoa naquele momento, ela formula na mente dela que aqueles sons é determinada pessoa querendo se comunicar com ela. Ou sensações perceptivas, que é quando a pessoa tem a sensação de ter algo ou alguém perto dela, encostando nela ou algo do tipo. Esses são exemplos simples de fenômenos psíquicos causados por distúrbios emocionais eventuais e, em alguns casos, frequentes. Nesses casos, eu acredito que, dependendo da frequência desses eventos, há necessidade de uma consulta médica, seja num psicólogo ou num psiquiatra ou algo semelhante. Esses eventos, essas supostas comunicações com os mortos, pode acontecer através do inconsciente coletivo, que é responsável pela reprodução espontânea de muitos mitos que existem, visões, ideias religiosas e certas variedades de sonhos que são comuns em diversas culturas e períodos da história. Eu vou dar um exemplo de quando eu era criança e vivi no interior de São Paulo, e eu ouvia muitas histórias de assombração. E a que mais me chamou a atenção foi de um tio meu, que quando era criança ele estava andando de bicicleta na roça e ele afirmou que uma mulher sentou na garupa dele e aquela mulher atormentou ele em todo aquele trajeto.
E para ele e para as pessoas daquela região, aquela mulher que sentava na garupa das crianças e atormentava as crianças no trajeto era a desgraça. Ou seja, que a desgraça era a imagem de uma mulher que atormentava, atrapalhava as pessoas. Da mesma forma que esses eventos, né, de inconsciente coletivo aconteceu na roça e acontece em muitos lugares, pode acontecer quando um grupo de pessoas se reúne com o objetivo de tentar se comunicar com os mortos. Tais fenômenos do inconsciente coletivo pode acontecer. Porém, se houver qualquer tipo de manifestação, ou fala, ou pronúncia, ou suposta expressão de um espírito de alguém que morreu, nada mais é de que uma sugestividade com os mortos para suprir algum tipo de necessidade pessoal ou necessidade coletiva daquele grupo que está ali naquele momento reunido nesse objetivo. Também pode ser essa suposta comunicação com os mortos, também pode ter origem do mundo espiritual. Pode ter origem do mundo espiritual. Mas não oriunda do espírito de uma pessoa que faleceu, mas de origem de espíritos maus que tentam trazer o engano na vida das pessoas, a fim de que elas sejam cegadas, vedados os olhos para a verdade e essas pessoas fiquem presas em sentimentos de culpa, sentimentos de dor, sentimentos de remorso, sentimentos que a fazem sofrer por causa daquilo ou daquela situação. Nos textos que eu vou ler a seguir, nós vemos que existe a possibilidade do próprio Satanás se transfigurar em um anjo de luz. No livro de Jó, capítulo 1, do versículo 6 ao versículo 7, diz assim: E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, também veio Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e de passear por ela. Um segundo texto que eu quero ler, 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em um anjo de luz. Então nós vemos aqui a possibilidade de Satanás e os anjos caídos, que são os demônios, deles se transfigurarem em um anjo de luz. Aí eu digo, se Satanás e os demônios conseguem se transfigurar em um anjo de luz, quanto mais simular a voz de alguém que já morreu, quanto mais tentar se manifestar na forma, na semelhança da voz da pessoa que já faleceu e tentar se apresentar de alguma forma aos homens, às pessoas. Aí você pode falar assim, mas nesses lugares onde se consultam os mortos, já ocorreu
de ser falado e dito por aquelas pessoas que são porta-vozes desses mortos, de que já se ouviu falar de contar a vida toda da pessoa, de saber a vida toda da pessoa, de contar detalhes da vida toda da pessoa que está ali fazendo uma consulta àquele espírito que já morreu. Note, na passagem que nós lemos em Jó, capítulo 1, olha só o que diz. Quando Deus perguntou a Satanás de onde ele veio de rodear a terra e de passear por ela. Nisso, eu entendo que Satanás, ele tem o conhecimento de todas as coisas que ocorrem aqui nesta terra. Não só ele, os demônios, os anjos caídos também, têm o conhecimento de todas as coisas que acontecem aqui nesta terra. Minuto a minuto. Tudo que acontece, tudo que é um fato, tudo que é um acontecimento, Satanás, ele sabe, ele conhece. Então, não fico admirado em qualquer suposta manifestação de um morto a outra pessoa que está viva, conte detalhes da vida dela. Porque Satanás, ele vem de rodear a terra e passear por ela e sabe de tudo o que já aconteceu. Ressalto que Satanás, os demônios, eles não conseguem, não sabem, não têm a habilidade de prever o futuro, de saber o que vai acontecer no futuro de uma pessoa. Porque o futuro está nas mãos de Deus. E também não há homem algum nesta terra capaz de prever o futuro. Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 16, diz isso. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos, digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desaparece. Em lugar disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, e se viveremos, faremos isso ou aquilo. Mas agora, vocês vos vangloriais em vossas presunções. Toda a glória tal como esta é maligna. Toda a vontade de prever o futuro ou toda a sugestividade do futuro é maligna. Porque o futuro a Deus pertence. Se Ele permitir, as coisas vão acontecer naturalmente em nossas vidas. O que pode acontecer nessas supostas comunicações com espíritos de pessoas mortas é a sugestividade. É haver sugestões a respeito do futuro. E pode acontecer que uma coisa ou outra de fato aconteça. Mas se Satanás ele pode se transfigurar em um anjo de luz, como acreditar naquele que é o pai da mentira? Em João capítulo 8, versículo 44, diz assim: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que é
dele próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, como acreditar nessas sugestividades, sendo que o diabo, ele é o pai da mentira? Aí você pode se perguntar ainda, por que as pessoas vão atrás destas supostas comunicações com os mortos? As pessoas, elas querem que alguém tome as decisões por elas, muitas das vezes. É comum, no momento de aperto, no momento de decisões difíceis, as pessoas recorrerem a gurus, a adivinhações, a artifícios como esses, de supostas comunicações com espíritos mortos, com divindades, para que lhes sejam falado qual decisão ela deve tomar naquele momento. Assim também, essas pessoas vão e procuram esse tipo de coisa, porque uma vez recebendo a direção, o conselho, e der algo errado, essas mesmas pessoas que aceitaram a fala, a pronúncia, o conselho, a sugestividade dessas pessoas, essas mesmas pessoas, elas vão, se der alguma coisa errada, vão ter com quem transferir a culpa daquele algo ter dado errado. Então é mais uma forma da pessoa se isentar das consequências, ou se isentar da culpa de ter tomado uma decisão errada em suas vidas. Porém, eu digo, não espere que outras pessoas tomem a decisão por você, porque a decisão que você tem que tomar, nenhuma outra pessoa pode ou deve tomar por você. Seja homem e mulher suficiente para encarar os percalços da vida e buscar soluções para os conflitos existentes que aparecem no dia a dia. Porque Deus, ele nos dá sabedoria e inteligência para fazermos uma análise da situação e termos a decisão da melhor escolha para nossas vidas. Tiago, capítulo 1, do versículo 4 ao 7, diz assim: tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem falta de coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor se duvidar. Então peça com fé, com a sabedoria que Deus vai lhe dar e vai lhe ajudar. Por que as pessoas procuram esse tipo de coisa? Por causa da ansiedade, por causa da preocupação em excesso, por causa da pressa para conseguir resolver os conflitos da vida. Aí essas pessoas, no desespero, vai e realiza essas tais consultas, porque querem respostas rápidas, soluções rápidas. E eu digo, não existe resposta rápida ou fácil. Não existe solução rápida ou fácil. O caminho que você tem que percorrer para alcançar determinada coisa
é o caminho que você tem que colocar os seus pés e seguir. Creia que Deus vai te ajudar. No livro de Filipenses, no capítulo 4, do versículo 6 ao 9, diz isso. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, e com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará vossos corações e vossos pensamentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. E o que também aprendestes, e recebestes, e ouvistes, e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Está inquieto? Está ansioso? Está preocupado? O conselho é este. Busque a Deus. Faça a sua ansiedade, a sua preocupação conhecida diante de Deus. E o Deus de paz vai guardar o seu coração. Tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, nisso pensai. E o Deus de paz será convosco. Por fim, eu acredito que as Escrituras têm tudo o que precisamos para viver bem nesta terra. Que as Escrituras têm todo o conselho e a exemplificação desses conselhos para que possamos aplicar em nossa vida e viver uma vida de paz, de bênção nesta terra. Paulo escreve a Timóteo, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16 ao versículo 17, ele diz assim: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para responder opondo contra outro argumento, para corrigir, para instruir na justiça, para que o homem de Deus, ou para que a pessoa, seja perfeita e perfeitamente instruído para toda boa obra. As Escrituras, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, tem toda a instrução para que realizamos na nossa vida boas obras, vivamos em paz, vivamos abençoados. Então, tendo dito todas essas coisas, não é possível se comunicar com os mortos. E eu digo, se afaste de toda e qualquer suposta comunicação ou tentativa de comunicação com os mortos. Busque a Deus através das Escrituras, através de Jesus Cristo.